África, um continente cheio de mistérios, um continente que para muitos ali, o berço da civilização, para nós brasileiros, é fonte de grande influência cultural em vários aspectos, na alimentação, no vestuário, na religião, nas músicas, e nós vamos aprender um pouquinho sobre este fantástico continente. Eu sou o professor Macari, com um pouco mais de história para você. Vamos lá. A primeira coisa que nós vamos analisar é aqui o continente africano no mapa mundi. Você vai ver aqui que ele ocupa um território bastante amplo, né? E isso faz dele um continente bastante importante, porque ele aglomera ali muitas riquezas em todos os seus aspectos, desde as riquezas naturais, minerais, culturais, populacionais, que nós vamos aprender um pouquinho sobre isto agora. Veja só a divisão de muitos países ali no continente africano, são mais de 50 países. E uma curiosidade, ali está o Egito, né? Nós vemos aqui ao nordeste do mapa mundi, mostrando aqui o continente africano, o Egito, que muitos, engraçado, não sabiam que o Egito pertencia à África, mas ele é um país do continente africano, sim. Existem regionalizações também na África, por exemplo, esta parte mais clara aqui do mapa, nós temos ali a famosa parte do norte ou setentrional africana, né? Que engloba ali países como a Mauritânia, Marrocos, Saara Ocidental, Argélia, Tunísia, Líbia e, é claro, o Egito. Abaixo ali, nesta parte mais escura, nós temos ali a parte subsaariana. E esta parte que está destacada aqui no mapa, nós temos ali o deserto do Saara, um deserto gigantesco, mas que contém ali muitas importantes e ricas cidades do continente africano, né, e países importantes ali. Muito bem, aqui nós temos uma construção, né, típica ali do deserto do Saara, mas também não podemos esquecer que temos oásis também no deserto, lugares ali onde ficam represadas águas ali muitas vezes, né, e é claro, cria-se uma vegetação ali e as pessoas, os nômades principalmente, eles ficam nesses locais até enquanto podem subsistir por ali. Quando eles precisam de um lugar onde possa fornecer mais segurança para a sua sobrevivência, eles vão caminhar para em busca de outros oásis. A África subsaariana é exatamente a região sul do deserto do Saara, com uma temperatura já um pouco mais tropical, né, diferente do deserto do Saara, que ela é muito quente durante o dia e mais fria durante a noite. Na África subsaariana, diversos grupos étnicos ali formam toda aquela região. A maioria, é claro, são negros de pele preta, uma minoria de pessoas miscigenadas ou eurodescendentes ali, né, que vivem também na região subsaariana. Muitas formas de organização política, de organização cultural existem em toda a África. E nós temos que aprender um pouco da heterogeneia, da diversidade cultural existente na África, que ela não tem um padrão único, é óbvio, né? Ela é um país, um continente muito grande, repleto de países. Então nós temos ali também que pensar por que com tanta riqueza natural, tanta riqueza cultural, uma diversidade imensa ali de riquezas, ainda assim existe uma imagem bastante negativa da África. Dá-se a impressão, quando vemos em grandes mídias, que a maioria das imagens que nós vemos são imagens de um continente pobre, mas isso não é verdadeiro. É óbvio que existem sim regiões, principalmente regiões que estão em guerra, regiões de conflito, que infelizmente a pobreza, a miséria, as doenças ali, elas acabam tomando conta por conta da guerra. Mas a África em si, existem muitos lugares lindos, maravilhosos, ricos, lugares desenvolvidos, mas a imagem que se tem principalmente no Ocidente, não é uma imagem tão boa. Mas vamos pensar um pouco nisto.
Muitas das ideias que se existem hoje sobre a África, elas são remanescentes do que aconteceu nos períodos anteriores a nós, que era o período colonial, onde para se invadir aquele local, tomar posse das riquezas naturais que tinham principalmente ali, as riquezas minerais, então considerava-se os povos que ali existiam como povos selvagens, povos canibais, povos que até não tinham Deus, né? Outra questão também, achavam que eles eram sem cultura e totalmente perigosos, selvagens mesmo, essa seria a palavra. Isso, na verdade, nada mais era do que uma justificativa para que, principalmente, europeus ali pudessem invadir, pudessem dominar todas aquelas regiões, com o objetivo, é claro, de extrair dali algum benefício, alguma vantagem. História e cultura da África, ela é muito interessante. Por exemplo, a tradição oral, ela é muitas vezes mais valorizada do que a própria escrita. Isso é importante, né? Porque isso mostra que o que se passa de pai para filho, de filho para neto e assim sucessivamente, mantém ali os seus princípios, mantém os seus valores. E outra coisa que nós temos que aprender também, que a nossa cultura aqui no Brasil, ela é muito relacionada com a cultura africana. Por quê? Porque nós tivemos milhões de africanos que vieram para cá, infelizmente, numa situação nada digna, nada humana, porque foram trazidos como escravos. Foram cerceados deles todas as liberdades possíveis e foram considerados apenas como objeto de trabalho, de produção de riquezas. A África não é um continente com igualdade regional, é claro, né? Mas ela não é parada no tempo também. Ela como o Brasil, ela é cheia de evoluções, dinâmicas culturais constantes. Essa cultura, essa dinâmica cultural, ela respeita, é claro, todas as diversidades que existem lá, assim como no Brasil. O fato de alguém, por exemplo, ser um africano e comer uma macarronada, por exemplo, italiana, não quer dizer que ela deixou de ser africana e passou a ser italiana. Claro que não. E graças ao bom Deus, o nosso país é um país miscigenado, é um país que envolve ali etnias europeias, etnias orientais, etnias africanas, né? E etnias nativas, que nós chamamos de indígenas, e esta miscigenação faz com que o Brasil tenha uma qualidade cultural e elevada muito grande. Um detalhe bastante importante na África, falando um pouquinho já desde a África um pouco mais antiga, é o comércio africano. Sempre foi muito forte. No começo era com base em trocas, o escambo, né, desenvolvido ali entre as aldeias, mas ele foi crescendo de acordo com o desenvolvimento da população, porque existiam muitas riquezas como o sal, como, por exemplo, o ouro, metais preciosos, pedras preciosas, que acabavam ali fortalecendo o comércio local. Pessoas de baixa estatura que viviam como nômades no passado, eles eram chamados os pigmeus, né? Lá no centro, na República Centro-Africana de Ruanda, do Congo e de Angola ali, ainda existem ali algumas situações que lembram ainda essa população considerados pigmeus. São caçadores e fazem casas móveis, né? Fáceis de desmontar. É bastante interessante esta população que existe nesta região. Um dos impérios muito importantes que existiu no passado na África, entre o ano 2000 a.C. até o ano 330, mais ou menos depois de Cristo, foi o Império Kush. A própria Bíblia menciona, né, o Cushita, né? A mulher, a segunda esposa de Moisés, era uma Cushita. Então ela pertencia ao Império Kush. Mas veja que o Egito, o Sinai e o Império Kush eram bastante próximos ali. Já dominou inclusive o Egito. Já teve casos de ela conseguir dominar, conseguir ali reinar ali sobre o Egito, né? E algo interessante, com tudo isso, acabou atraindo para si muito da cultura egípcia. Então você tem, por exemplo, ali a ideia de construções muito parecidas com a do Egito. Por quê? Porque as culturas acabaram se dinamizando ali.
A escrita cuxita é considerada, é chamada de moraíta. É uma escrita apropriada de Kush, né, do Império Kush, muito rico em ouros e outros materiais muito valiosos também, principalmente riquezas naturais. O Império Kush também, ó, nós estamos vendo aqui na figura aqui, pirâmides, né, que já eram também construídas pelo Império Kush. Suas construções eram muito semelhantes aos egípcios. Eles tinham técnicas de irrigação bastante apuradas. A mulher era muito importante para os Kushitas, podendo até ocupar grandes cargos em posições tanto na política quanto na religião. Você também vai se lembrar das Candácias, né? O que eram as Candácias? As famosas rainhas mãe. Eram então responsáveis pela educação dos filhos até 21 anos de idade. E eram elas que interferiam, na verdade, nas decisões políticas do Império Kush. Se você também ver na Bíblia, lá no livro de Atos dos Apóstolos, né, naquela passagem que fala sobre Felipe, né, você vai ver que ali tem exatamente a ideia da rainha Candace, né, que tinha ali um servo da rainha de Candace. Muito bem. O Império Axum também foi um outro império bastante importante. Ficava ali no norte da Etiópia. Então, entre os séculos 1 e 7 depois de Cristo, a sua capital Aksum, né? Então, é uma localização que foi muito forte, se tornou poderosa. Conquistou, inclusive, o Império Kush, né, do século 6 depois de Cristo, tem uma localização bastante estratégica ali para o comércio africano, para o comércio árabe e principalmente ali também da Índia. Algumas cidades se tornaram cosmopolitas porque tinham muitos estrangeiros ali. É uma região que, se você for olhar ali, né, ela está muito próxima ali às regiões de mares, às regiões marítimas. Isso faz com que atraiam ali para si bastante pessoas de culturas diversificadas. Muitas obras de arte sofisticadas foram encontradas por escavações no Império Axum. E uma delas muito interessante foi as famosas estelas de Axum. Na verdade, são grandes monolitos, né, que tornaram ali famosos, né, monumentos antigos deste império fantástico africano. Inúmeras casas construídas ao redor de grandes edifícios, cada qual com suas funções administrativas. Você vai percebendo que esses impérios já tinham todo um desenvolvimento administrativo, um desenvolvimento econômico bastante peculiar. No século no século IV, o cristianismo passou a exercer grande influência no Império Axum. E já no século VII foram os muçulmanos, enfraquecendo então ali os imperadores, né, fazendo com que o Império Axum acabasse então se tornando ali decaído. Não que ele deixasse ali de ser importante, mas se tornou decaído diante das influências que tiveram, principalmente religiosas. Muitas delas foram desenvolvidas ali em busca do ouro, porque tinha muito ouro naquela região. Um outro império muito interessante é o Império Mali, e muito importante para nós brasileiros, que ele é do século XIII ao século XV, mais ou menos depois de Cristo. Que mais ou menos no século XV é quando começam as grandes navegações, né? Por cerca de 200 anos, ou até mais, o império é o império mais rico da África Ocidental, com muito ouro, e o comércio com regiões distantes, também cosmopolita, cultuavam forças da natureza, os seus antepassados, né? Foi centro, por exemplo, de difusão da religião muçulmana ali em toda a África. Mas Portugal acabou exercendo também forte influência ali, fazendo com que se tornasse ali uma fonte de comércio de escravos, que eram vendidos aí para toda a Europa. As cidades-estado e Orumbás. As cidades-estado, olha só, cidade-estado. Cidade-estado é uma cidade que ela tem todos os elementos necessários de um país. Por isso que é cidade-estado. Seu próprio exército, suas próprias leis, a sua própria forma de viver. Ela não dependia de outras cidades. Então, os iorubás, eles tinham muitas cidades
Estado, cidades com autonomia própria. Governos descentralizados, já que cada cidade tinha o seu governante que governava conforme a maneira que ele quisesse, né? Cada cidade iorubá também tinha seu próprio governo, mas desde o século XI estavam espalhados ali pela região onde hoje nós conhecemos como Nigéria. Muitos iorubás foram trazidos para o Brasil como escravos, né? E isso influenciou muito, principalmente a religião. Aqui nós temos religiões africanas que são oriundas ali das cidades-estado iorubás. Eles adoravam a mais de 600 orixás, associados a elementos da natureza, que na verdade ordenavam, segundo a crença deles, o mundo. Também faziam sacrifícios de animais em suas religiões. A Umbanda é uma religião que nasceu aqui no Brasil, mas na verdade ela é originária do candomblé africano, oriundo dos iorubás. Muito interessante essa questão de influência que vai assim, de certa forma, dinamizando a cultura brasileira. A complexidade, diversidade, grandiosidade da África é algo que nós temos que ver como um ponto positivo. Ele é um continente que tem muitas riquezas naturais, cultura com grande diversidade, como já falamos anteriormente. Muitos outros impérios existiam em outras regiões que foram muito, muito importantes, que na leitura dos livros ali você vai encontrando esses impérios. O importante é que, de certa forma, o Brasil recebeu fortíssima influência africana em sua cultura. E agora, para nós já encerrarmos aqui esta parte da aula, a importância dos filhos para o africano. Eles eram importantes porque ter bastante filhos significava ter um status social. Significava ser uma família organizada. Lembrando que nem sempre se tinha uma esposa só. Poderia ser, existia ali sim a cultura de um marido ter mais de uma esposa, em algumas regiões, é claro, né? Mas os filhos era garantia de uma boa velhice para os pais. E o nome da família seria passado para as gerações futuras através dos filhos. As características da escravidão que existiu entre as sociedades africanas ali era bastante interessante. Eles trabalhavam ao lado, por exemplo, de homens livres, tinham possibilidade, inclusive lá na África, de se integrarem à sociedade africana. Os filhos nasciam geralmente livres, não herdavam então a escravidão, como foi no caso do Brasil. No Brasil, em toda a América, os filhos acabavam também sendo escravos. Na África, não. Se o pai era escravo, quando ele morria, o filho ele era livre. Guerras e delitos poderiam tornar uma pessoa em escrava. Se ele tornasse, por exemplo, perdesse a guerra e se tornasse um prisioneiro de guerra. Dívidas também poderia levá-lo à condição de escravidão temporária até que a dívida fosse paga. É isso, meus queridos. Falamos um pouquinho sobre a África, podemos ler mais em outras literaturas sobre este importante continente e eu quero que vocês continuem vendo os vídeos ali no nosso canal, outros vídeos sobre história. Valeu? E até a nossa próxima aula. Aquele beijão no coração. Tchau, tchau.